Freudcast, a psicanálise na podosfera. Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que cada um vai estar assistindo esse podcast. Eu sou a Lia Silveira, sou coordenadora do Laboratório de Psicanálise da UES e conduzo esse projeto de extensão que a gente está aqui gravando mais um episódio, que é o projeto onde a gente desenvolve o Freudcast, que é o nosso podcast de psicanálise. Então, a gente está com uma convidada muito especial, né? Que, inclusive, é autora de um texto maravilhoso que a gente trabalhou dentro do nosso laboratório e que eu recomendo a leitura para todo mundo que vai ouvir esse podcast, que chama Da Angústia ao Desejo do Analista. O texto dela está publicado na revista Reverso, volume 30, número 56. Vocês encontram facilmente na internet. E o nome da nossa convidada é Zilda Machado, que é analista membro da escola da EPFCL Brasil, a Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano, na nossa seção chamada EPFCL Brasil, e membro do Fórum de Belo Horizonte, que desenvolve um trabalho belíssimo em relação à psicanálise. E eu não poderia deixar de dizer também uma amiga querida, uma colega com quem eu tenho o prazer de trabalhar há bastante tempo. A Zilda é uma pessoa que vem contribuindo muito com a formação dos analistas aqui em Fortaleza, no Fórum Fortaleza especificamente, com o seu estudo teórico, com a sua transmissão maravilhosa, com a supervisão. Então, assim, é alguém que já é muito presente na nossa formação, a minha formação, eu posso dizer, de analista, e que eu tenho certeza que vai trazer muitas colaborações para a gente discutir esse tema. E eu conto aqui com a colaboração da Cauane Veras, que é nossa bolsista de extensão, aluna do 7º semestre de Psicologia, que tem nos ajudado muito com a questão operacional da criação de um podcast, porque ela tem experiência nessa área. Mas hoje ela está aqui também como convidada para debater um pouco com a gente esse tema, que é muito suscitado entre os estudantes de psicologia, não só entre os estudantes, mas principalmente, né, que é a relação da angústia do praticante da psicanálise, né, do analista que está iniciando a sua clínica, do estudante de psicologia que começa a atender na clínica de psicologia. Então, a Cauane vai participar aqui com a gente hoje para trazer as questões dela. Acho que não só iniciando, né, Zilda? Já lhe apresentando e passando a palavra para você, acho que a angústia não comparece só no início, né? Ela acompanha todo um percurso também que tem a ver com a análise do analista. Passar para você, então, para você já começar a falar um pouco sobre isso. Bom, então, muito obrigada. Eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje. É uma honra ser convidada para vir aqui num trabalho tão sério como esse que vocês desenvolvem, de transmissão da psicanálise, não só na universidade, aí, mas também de poder colocar isso à disposição de outras pessoas que estão interessadas na psicanálise. Então, muito obrigada pelo convite, eu estou muito contente de estar aqui. Bom, eu quero começar dizendo que talvez assim, a primeira coisa que a gente precisa partir dela é o seguinte: a psicanálise não é uma técnica. A psicanálise, ela não é uma... Assim, nós não temos essas balizas que digam assim, você tem que fazer assim, você tem que fazer daquele outro jeito, você vai atender o seu paciente assim, ou daquele outro jeito. Nada. A psicanálise, ela é uma formação do analista. Ela advém de uma formação do analista, é essa formação que o habilita a estar disponível para atender um paciente qualquer que ele chega. E essa formação, a mais importante, o item mais importante dessa formação é a própria análise do analista. Né? Quando o Lacan pergunta no Seminário 11, quando ele trabalha se o analista, se a psicanálise seria uma ciência, ele vai dizer o seguinte: ela não é uma ciência como as outras, ela não poderia ser assim associada, por exemplo, à química, aonde o cientista ele desenvolve ali os seus experimentos e ele está totalmente fora do experimento que ele desenvolve.
né? Ele simplesmente quer fazer o experimento e ele vai fazendo e vai fazendo e vai fazendo e dá no que dá, muitas vezes, coisas terríveis. Por exemplo, uma bomba atômica, né? Ele fala disso lá no Seminário 11, aonde aquele sujeito nem se perguntou para que eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo isso. Ele não foi tomado na sua subjetividade com a questão que ele estava desenvolvendo. A psicanálise, o contrário. Então, ele vai falar assim, se ela tem algo a ver com a ciência, seria com a alquimia e não com a química, porque a alquimia é aquela ciência, né? Então, entre aspas, que o saber que aquele sujeito ali produz, que o alquimista produz, ele não é só um conhecimento para ele é um saber que o muda totalmente, a ponto que ele se torna um mestre naquilo, ele vai ter o seu discípulo, aonde ele vai passar todo esse saber, mas esse saber dele é num estilo de vida e não num conhecimento que ele vai ensinar para o outro. A diferença, que acho que é bom a gente apontar, é que, embora, então, na psicanálise também seja assim, que um sujeito vai sendo transformado pelo saber que ele vai adquirindo na própria análise, ainda assim tem uma diferença da alquimia, é porque na psicanálise não tem o mestre. Ele não vai se tornar o mestre, o psicanalista. Ele jamais vai se tornar isso, porque se ele se tornar, está se achando o psicanalista, ele não vai estar à altura de levar um sujeito ao final da análise mesmo, que é de se haver com a pura diferença, né? A gente tem que lembrar que a identificação ao analista não é índice de final de análise. Portanto, é esse ponto importante que eu penso que a psicanálise tem, que esse saber que vai modificando o sujeito, vai o habilitando para a transmissão da psicanálise. Nos casos que ele assume. Então, o que eu quero dizer claramente, objetivamente, é que na psicanálise a coisa mais importante que tem é a análise do próprio analista, e não a análise que ele conduz. É que essa análise ela é movida pela angústia já de entrada, né, Zilda? Já entrando aí no nosso tema. Se não houver uma angústia, não tem como haver análise, né? Então, se a análise está na base da formação do analista e ele precisa fazer análise, então ele precisa também partir da sua angústia, é isso? Exatamente, Lia. A angústia, ela é o motor da análise. E tem uma coisa interessante, a angústia e desejo são faces assim da mesma moeda. São dois conceitos que têm a ver com a falta fundamental que nos constituiu como seres falantes. É por isso, eles são conceitos tão articulados que foi trabalhando sobre os textos da contratransferência, né, aqueles autores pós-freudianos embaraçados com a própria clínica, angustiados com os casos que eles estavam, né, com as análises que estavam conduzindo. Foi ali, trabalhando com esses autores, que o Lacan apontou o lugar topológico do desejo do analista. E é por isso que toda a questão começa com o conceito de transferência. A transferência ela é um efeito universal. O sujeito, como ele se constitui no campo do outro, né? Ao nascimento, nasce ali um organismo com o que o Lacan fala na terceira. Isso se goza, mas isso ali não se goza sozinho. Ele não
nem sobreviveria se um outro não viesse cuidar, um outro viesse se enlaçar a ele e convocá-lo para a linguagem, para a vida, vamos dizer assim. Ou seja, o fato de fazer com que ele seja constituído no campo do outro é porque o outro vem cuidar dele, vem trabalhar, vem convocá-lo, vem evocá-lo, vem tirá-lo ali daquele estado em que se nasce, biologicamente, eu quero dizer, né? Faz com que a transferência seja de estrutura. Um sujeito, o objeto desse sujeito está no campo do outro. Então, por estrutura, a transferência é isso, é você tomar o outro como aquele que contém o objeto do seu desejo, aquele que contém o objeto pulsional que a pulsão vai contornar. E tudo isso faz com que isso seja de estrutura. Então, o psicanalista, ou o jovem que começa, ou o psicanalista que já está atendendo há muito tempo, aí é que está a questão. Por estrutura, ele também toma o outro como objeto do seu inconsciente, vamos dizer assim, com uma diferença. Quanto mais vai se trabalhando na análise, mais vai se advindo uma coisa nova na subjetividade desse sujeito, que é o quê? Um outro tipo de desejo. É isso que o Lacan fala, que o desejo do analista é um desejo novo, que ele não existia antes na humanidade. Aliás, ele fala até que existiu uma vez que o Sócrates apresentou esse desejo. Ele apresentou esse desejo que não é de tomar o outro como seu objeto. Ele se interessou pelo desejo em si. Ele se dedicou a esse desejo como objetivamente. A mesma coisa é isso. O analista ele vai podendo, ao longo da sua análise, ele vai podendo balizar isso, porque a estrutura de tomar o outro como objeto do seu desejo te coloca numa posição, vamos dizer assim, concernido subjetivamente. Você está ali tomado por aquilo, está acontecendo algo ali e você está preocupado e angustiado porque você está envolvido subjetivamente. O que vai fazer com que você consiga aquela espécie de neutralidade, né, entre aspas, necessária para escutar alguém, é se você, na sua análise, for trabalhando aqueles pontos que te causam angústia, porque aquilo é seu. É por isso, assim, a análise, a cada vez o sujeito levar para a análise aquele ponto onde ele teve angústia diante de um caso, diante de um paciente qualquer, só faz com que ele possa cada vez mais ir elaborando a sua própria questão. E aí é com essa elaboração da própria questão que ele vai chegar ao ponto de que um desejo novo lhe advenha, né? O Lacan fala que esse desejo novo ele é fruto de uma mutação na economia do desejo do sujeito. Ele fala isso no Seminário 8. Ele até não formalizou ainda o objeto A, mas ele já está falando que da falta, sempre da falta que ele estava falando. Seminário 7, ele fala do agalma, agora aqui de Das Jing, melhor dizendo, traduções da falta.
da Jing no seminário 7, a Galma no seminário 8, e é disso que ele está com isso, né, é por isso que ele está interessado, de como trabalhar essa questão para aquele sujeito de algo que ele vai determiná-lo, vamos dizer assim, algo dele próprio que ele está colocando ali. Estava lendo as questões que foram elaboradas, uma me chamou muita atenção porque eu nunca tinha visto dessa forma, sabe? Eu nunca tinha percebido esse elemento assim no meio, que é a questão: você acha que existe alguma relação entre a angústia do analista e a solidão? Eu nunca tinha correlacionado essa questão da angústia com a solidão, mas eu também não sei se entraria agora nesse ponto, a partir do que a Zilda colocou, sabe? E como é que é na sua experiência, Cauane? Assim, o que é que você tem observado dessa proximidade, né, de começar a clinicar? E o que você pensa? Quais são as suas expectativas e em que ponto isso você acha que toca a angústia? Eu acho que a minha maior angústia nesse período assim é porque chega esse momento da graduação que é colocado para você decidir qual abordagem você vai seguir. A Zilda, por ter essa relação com a psicologia, ela com certeza vai entender. E a angústia que eu trago é sobre a questão da ética da psicanálise, e tem toda essa lógica que a gente, enquanto psicólogo, tem o CFP para recorrer, questão de ética, e a psicanálise não, né? Ela vai numa contramão aí do que a gente entende por essa lógica e tudo. Essa já é a minha primeira angústia. Eu vou para a psicanálise porque é uma coisa assim que eu me pego pensando, e eu vejo que quando eu coloco assim pontos, eu percebo que a psicanálise, a leitura que a psicanálise faz assim da realidade condiz com alguns pensamentos meus, diferente de algumas outras abordagens que talvez, se eu colocar o termo simplista, seja muito fatalista, né? E desconsidere um pouco a carga que cada abordagem traz. Mas eu percebo isso, eu entendo a lógica de cada outra abordagem, mas a da psicanálise eu vejo mais com um teor crítico, com esse teor que eu enxergo a minha realidade, assim. E aí, essa é a minha primeira angústia, essa questão, assim, de fato, parar e pensar, poxa, eu quero enveredar pela psicanálise. Então, eu sei que, como você coloca, Zilda, é importante entrar, de fato, na sua análise e experienciar, né, tudo aquilo e suas angústias. E, com certeza, esse seria o meu primeiro ponto, assim, da análise. E aí, quando traz essa solidão, eu coloco muito nesse meu sentido, assim, que eu me sinto só, porque somos, acho que, umas 5 pessoas na sala que têm esse interesse pela psicanálise. Mas eu também não sei se é nesse sentido que essa pessoa entregou, assim, a solidão. E por isso que eu conciliei um pouco com essa minha questão da solidão, mas eu queria entender um pouco mais que solidão é essa. E se tem essa relação mesmo, angústia e solidão. Não sei se ficou muito claro. Sabe, Cauane, isso que você está trazendo é muito importante. Essa questão da angústia e da solidão, eu acho que ela é uma questão que concerne a todos nós, os seres falantes, porque nós somos capazes de pensar na nossa própria sorte, né? A gente sabe das nossas fragilidades e nós sempre temos a sensação de que existe um outro que possa nos proteger disso, né? Existe um pai que possa vir nos falar o que é que deve ser feito, existe um conselho que possa nos orientar, e de fato a gente conta muito com isso mesmo, né? E a gente precisa disso durante um bom tempo, né? Precisa dessa proteção do outro contra um certo desamparo que nós trazemos. Mas o que uma análise pode levar um sujeito é poder avançar essa questão e perceber que o outro não existe, que não tem nenhum pai capaz de ocupar esse lugar do pai, o que vai sempre proteger, porque o pai é um
um homem como outro qualquer, que ele também tem o seu desamparo, né? Então, a análise ela pode levar um sujeito a esse ponto, aonde ele pode perceber que a castração é para todos, né? Não tem ninguém capaz de ocupar esse lugar para a gente, mas ainda assim é possível fazer com isso, e aí o sujeito se autorizar não só como analista, mas ele se autorizar de si mesmo, né, com alguns outros, como um sujeito singular, diferente de todos os demais, né? E que por isso mesmo capaz de estabelecer com eles um laço novo, né? De fraternidade, de um novo amor. É assim que o Lacan diz. E acho que tem uma coisa assim, é muito mais fácil mesmo, a gente quando se forma em psicologia, a gente já está autorizado pelo CRP a abrir um consultório e começar a atender. Quando a gente começa a pensar, não, vou montar um consultório como psicanalista, é difícil, muito difícil mesmo. Por quê? Porque a gente não sabe muito o que é isso, né? A gente a gente não sabe o que é a psicanálise, assim, teoricamente. Mesmo que a gente estude bastante tudo, mas ou melhor, a gente não sabe o que é a psicanálise na prática, enquanto a gente está lá só escutando na universidade e tudo, fica como um corpo teórico assim, muito complexo e algo que a gente não acede àquilo direito. Né? Então, que os seus colegas queiram montar um consultório, começar a atender numa área que tem uma técnica que explica fazendo assim, vai chegar em determinado ponto, eu acho que está certo, tem muitas garantias assim, porque começar uma atividade profissional como psicanalista não é simplesmente por uma decisão do sujeito, ele pode começar do jeito que for. Zilda, eu acho que você está falando aí desse percurso, eu achei muito interessante esse significante solidão ter aparecido, então, como a Cauane destacou, né? Porque eu acho que é inerente mesmo a isso que você está colocando, né? Acho que é o que assusta um pouco os alunos que estão aí na nossa disciplina de TTP, discutindo, né? A ausência dessa garantia, que na verdade a gente se ilude achando que tem essa garantia nas outras abordagens, como a Cauane está dizendo, né? Porque tem o CFP que vai controlar, porque, né, vai ter o outro que vai me dizer que agora eu posso abrir meu consultório porque eu tirei a minha licença lá de psicólogo, então eu posso. Mas na hora do vamos ver, né, quando a gente está lá escutando, no final das contas é você com você mesmo, né, com o que você pode sustentar dessa escuta, porque não vai ter nem mesmo a supervisão, você não tem como recorrer na hora do ato, né? Então, a solidão, eu acho que tem a ver com isso e que a psicanálise escancara, vamos dizer assim, né? Talvez nas outras abordagens isso fique mais velado, mas na psicanálise se escancara isso de que não há outro, né? Essas garantias que a gente pensa encontrar nesse outro, na verdade, tem a ver com a fantasia, né? Do neurótico, que vai levar, na verdade, ao encontro com mais angústia. E a radicalidade da psicanálise é essa, da gente encarar e trazer isso para o cerne da experiência, né? Como é que eu vou poder sustentar uma escuta onde não vai ter esse outro que me diga o que fazer? Tem uma fala do Charles Bukowski, do poeta, que eu acho muito interessante, que ele diz assim, que o problema dos psiquiatras, ele fala dos psiquiatras, né? Mas que a gente pode entender também, é que eles aprendem o que eles vão fazer pelas páginas dos livros. Mas existem muito mais questões da vida do que páginas nos livros. Então, quando o psiquiatra encontra com o seu paciente, ele vai tentar responder ao paciente pelas páginas do livro, mas ele não vai encontrar lá a singularidade daquilo que ele vai escutar do seu paciente, né? Na hora do que eu digo, o que eu faço, né? Como é que eu ajo diante dessa situação?
não tem página de livro, não tem supervisor, não tem CFP, não tem ninguém para ali sustentar. E eu acho que a questão é que a psicanálise dá uma orientação de onde a gente vai poder tirar essa sustentação, que é o que você está colocando aí da própria análise, não é isso? Sim. E sabe o que eu acho? É que quando um sujeito ele pode começar do jeito que for, ele pode começar se autorizando com a técnica dele lá. Não, assim, a psicanálise ela não é essa coisa purista que fala tem que ser assim. Não tem que ser assim. O operador é você mesmo, você vai do jeito que for. Agora, querer estar ali e poder oferecer uma escuta que tenha efeito para aquele sujeito e que você possa estar ali de uma maneira tão livre também, capaz de sustentar essa escuta, pessoalmente, eu penso que só a psicanálise dá. Por quê? Porque o que está em jogo é a castração, é a falta constitutiva de todos nós, seres falantes. A gente usa essa palavra castração, que muitas vezes tem gente que já fica um pouco horrorizado com ela. A castração simbólica nada mais é do que poder levar essa falta a um patamar onde você reconhece que ela é de todos. Isso que é a castração, de fato. Você saber que a falta é de todos, que não tem ninguém que tenha o saber, que seja o psicanalista, que seja o psicólogo. Não, a não ser que ele esteja dentro de um rigor de regras que o outro está pondo, então ele está muito estreito dentro daquilo ali. Um psicanalista está interessado na formação do analista, no que é aquilo, o que está acontecendo aqui, por que aconteceu isso, por que esse sujeito mudou. Ou seja, um analista, você vai se descobrindo um analista quando você, mais do que simplesmente ver que o seu paciente está ficando bem e que já nem precisa de você, é você querer saber o que operou ali, o que você fez que teve efeito ali. E outra coisa, e assim, e olha que interessante, esse sujeito entrou noutro tipo de discurso, noutra relação com o sintoma dele, e a gente começa isso. Você vai, eu estou falando quando a gente começa, a gente vai fazendo isso, tanto você vai vendo o que está acontecendo com o seu paciente, quanto você vai vendo o que está acontecendo com você também na sua análise. Por que agora eu estou sendo mais capaz de escutar esse sujeito que traz uma angústia muito grande, uma angústia tão grande, que por que eu sou capaz de escutá-lo e não me angustiar junto com ele? O que é que em mim trabalha, opera, para fazer com que ali eu esteja capaz de escutar aquele sujeito sem ficar tão angustiado quanto ele? Isso... Olha, esse é o passo que a psicanálise permite a um profissional de qualquer área. Por isso é que, quando a gente fala que a psicanálise é leiga, é assim, ele pode, de repente, ele entra nesse outro funcionamento, quer dizer, ele entra nesse outro discurso, o discurso do analista. O discurso do analista é o único que sempre dá o lugar de sujeito ao outro. Então, a questão é o que faz com que um operador, né, seja capaz de abrir mão do seu lugar de sujeito e dar o lugar de sujeito ao outro. O que aconteceu na subjetividade dele para ele ser capaz de fazer isso? Ele é um samaritano, ele vai ser tão
bondoso com o outro, ele vai querer tanto o bem dele e tal. Não, é porque na economia do desejo dele adveio esse desejo novo, que é de fazer com que alguém chegue ao ponto que ele próprio chegou. Por isso que o desejo do analista não é algo que está desde o início. O desejo de psicanálise, sim. O desejo de psicanálise está desde o início, é o que nos concerne, é o que nos leva para a psicanálise, mas o desejo do analista ele vai sendo fruto do próprio trabalho da análise daquele sujeito, porque é quando ele, então, é capaz de estar ali. O Lacan fala de um jeito muito interessante, ele tem entusiasmo com isso, ele tem entusiasmo com ocupar esse lugar para o outro. Uhum. E aí, então, ele é capaz de escutar a angústia dele, ele é capaz de escutar as misérias humanas de um jeito que pode ajudar o sujeito a ir transformando essa miséria dele em uma coisa mais banal, como diz o Freud, e que ele vai encontrando mais satisfação na própria existência, na própria existência, na própria vida dele. Ele viver melhor, tá, sabe? Interessante a forma como você colocou, de que não há um momento em que você monta o consultório e diz, vou ser analista, pronto, botei um divã e marquei, coloquei meu cartão, né, para que as pessoas me procurem, chegou um paciente, agora eu vou ser psicanalista. Que é alguma coisa que se efetiva em algum momento, né? Alguma coisa do ato analítico que comparece em algum momento e que muitas vezes quando a gente menos espera, né? Não é quando você está ali acreditando que é dessa maneira, né? O outro que sabe, eu fazer assim, mas em horinhas de descuido, como diz o poema, né? Em algum momento alguma coisa vai ser efetiva ali do analista e que acho que tem esse desejo de psicanálise, como você colocou, que faz a gente insistir aí nesse pelejar, né? Alguma coisa se passa aqui, não deu certo, angustia, você leva para a supervisão, leva para a sua análise a sua angústia, alguma coisa se modifica, de repente você começa a ver os pacientes ficando, né? Continuando, pessoas novas chegando, mas isso me leva também à questão que para gravar esse podcast, a gente levantou algumas questões entre os estudantes que frequentam o nosso laboratório, e uma das questões que foram colocadas, eu acho que é bem importante, é essa questão mais prática que você colocou aí. A gente tem que ter uma profissão, a gente tem que ter de onde tirar o próprio sustento, inclusive para fazer essa formação, né, que não é barata, né? Você tem que ter o seu estudo, você tem que ter a sua supervisão, sua análise. E aí alguém colocou essa pergunta sobre como é que você pensa isso aí? Assim, alguém que precisa se estabelecer financeiramente, mas que no início a clínica ainda é muito não é suficiente para que ele possa tirar esse sustento, né? E a pessoa coloca a pergunta assim: é possível viver só da clínica? É uma questão que a pessoa coloca. Se você puder falar um pouco para a gente dessa coisa mais prática mesmo. Eu vou falar uma coisa assim. Eu penso que a psicanálise é como plantar jabuticaba. A jabuticaba, para mim, é o fruto mais gostoso que existe. E se você planta um pé de jabuticaba, você tem que cuidar dele por uns 10 anos para ele poder dar fruto. Mas aqui perto de Belo Horizonte tem Sabará, que é a cidade das jabuticabeiras. Se você for lá e você vai ver um espetáculo de árvores de jabuticabeira carregada de frutos. O que eu posso dizer é o seguinte, é que a gente não começa como psicanalista uma clínica, porque não tem jeito. Né? Não, se alguém for lá, assim, sabe, já coloca psicanalista no cartão, isso é um equívoco total. Assim, não que você não possa colocar, você pode fazer do jeito que você quiser, mas não tem ali um psicanalista ainda. Por quê? Porque um psicanalista vai ser fruto dessa formação
E um psicanalista só vai se autorizar de si mesmo e de alguns outros inconscientemente. Ele não vai botar lá a placa na porta, eu sou psicanalista e tal, tal, tal. Isso aí não, é egóico. Mais uma coisa que eu queria falar sobre a questão da solidão é que é por isso que um psicanalista, me parece, né, é uma coisa assim que eu sustento, embora muita gente faça o contrário, eu acho que um psicanalista sempre precisa estar ligado a uma escola. Por quê? Porque não se sustenta um discurso analítico sozinho. E por isso, aí essa coisa da solidão, a gente dá tratamento a isso com esses alguns outros com quem a gente tem transferência de trabalho. É possível esse trabalho com a psicanálise acontecer dessa maneira. E, portanto, eu acho que é muito interessante, porque é isso que vai possibilitando que essa formação, e melhor dizendo, vamos falar como a Dominique tem no livro dela, essa deformação do psicanalista vai acontecendo. Por quê? Porque ele vai se transformando em outro, né? Aquele sujeito que entra em análise e o que sai da análise, ele é muito diferenciado. Então, é nisso que eu aposto e é nisso que eu, com Lacan, entendo que a formação acontece assim. Então, a pessoa tem que pelejar muito com a sua jabuticaba até que ela possa ter frutos suficientes, não é isso? Sim, sim. Mas aí, quando dá também, quando começa a brotar os frutos, é sensacional. Uhum. Porque alguns querem plantar soja, né? Ou sei lá, outra coisa. Que dê rápido, Planta e colhe rápido e faz dinheiro. Uhum. Né? Faz dinheiro muito rápido. Essa é outra questão que aparece também nas perguntas que nos enviaram, Zilda, assim, esse tempo que a gente vive hoje, em que tudo é muito da exposição, né, das pessoas fazer propaganda do seu trabalho, montam um Instagram e onde começa a fazer uma propaganda mesmo capitalista, né, enfim, você precisa fazer do serviço que oferece. Isso. E aí, querendo que esse retorno venha logo, uma coisa que vai se aproximando muito até do coaching, né, que a gente tem visto hoje, que é esse que se coloca, eu sei como resolver os seus problemas, né, vem aqui que eu lhe digo como resolver, e isso dá um retorno muito rápido, porque as pessoas querem respostas, né, as pessoas acham que vão resolver a sua angústia encontrando um outro que dê resposta. E a psicanálise vai por um caminho que, como você... Achei linda essa metáfora que você usou aí da jabuticaba, porque acho que em Minas é onde a gente saboreia essa delícia, né? Aqui a gente não tem muito. Mas às vezes a gente tem que ir em Minas para saborear. Mas é algo que realmente requer a sustentação de um desejo até que você se mostre, vamos dizer assim, digno de sustentar aquilo, né? Não, de não recorrer mais a essa resposta fácil a partir do outro, para que você mesmo possa dizer, fui eu que plantei, fui eu que cuidei, fui eu que cultivei, né? Isso concerne a mim, né? Isso concerne a mim. Lia, eu fico pensando o seguinte, eu não faço nenhuma crítica a esses jovens. Nós estamos num país com muitas dificuldades econômicas. Não faço nenhuma crítica a esses jovens que precisam de plantar a soja e colher porque precisa de fato disso, né? Precisa, e a gente sabe. Não, acho que cada um faz o que melhor lhe aprouver, o que melhor for, o que for de melhor para si mesmo. E mesmo esses jovens, vamos supor que eles comecem a clínica desse jeito, com a plantação de soja, colhendo rápido, transformando em dinheiro e podendo se sustentar e, às vezes, até já sustentar uma família e tal. Está tudo bem.
Mas se esse jovem começar a ficar concernido com a angústia que aquela profissão, que aquele trabalho lhe dá, alguns não, alguns levam a coisa numa boa tão grande, não se concernem, não tem angústia com aquilo. Aí pronto, a dele é essa, pode ser coach, pode ser psicólogo comportamental, pode ser o que quiser, tá tudo bem. Eu acho que é melhor do que se arvorar a se chamar de psicanalista sem de fato entender o que é ser psicanalista. Esse jovem, se ele se angustiar, se a clínica começar a ser pesada e ele ficar assim, acabou a sessão e ele está acabado com aquilo, ele está angustiado com aquela escuta, com aquele caso, esse jovem pode um dia chegar na psicanálise. Agora, aquele que atende assim, sem se comprometer, mesmo que se chame de psicanalista, se comprometer, que eu digo, é daquela maneira que eu estava dizendo, sem estar concernido ali com o seu desejo, com a sua presença, esse eu acho pior, porque esse ele, apesar de estar se chamando de psicanalista, e pode até ter um consultório, uma placa na porta e tudo, mas ele nenhuma chance de ser um psicanalista. O outro lá, se angustiar, tem chance. Mas então, você coloca para a gente aí o lugar fundamental da angústia, né? Eu lembro que tem uma fala do Lacan também para os psiquiatras, né? Lembrando aqui, que ele diz assim, que a melhor coisa que pode acontecer ao psiquiatra é se angustiar. Sim. Né? Então, é interessante também esse lugar que é a psicanálise da angústia, porque é diferente na área da saúde, por exemplo, a gente vê a tentativa de erradicar a angústia pela medicação, né? Pelos diagnósticos, a tentativa de excluir a angústia da vida do sujeito. E na psicanálise a gente está vendo como ela tem um lugar fundamental, porque é se angustiando que você vai poder começar a dar os primeiros passos para cuidar da sua jabuticaba, né? Vamos dizer assim, sem angústia você não planta, né? Sim. Isso mesmo, porque isso é muito interessante, né? Como que o Lacan fala e como que ele é respeitoso com os autores da contra-transferência, porque a maioria estava angustiado com a questão. Por isso que eles chamam de contra-transferência, porque dentro dele surgiu um pensamento, ou um desejo, ou um mal-estar qualquer, só que ele atribuía ao outro. O que o Lacan vai falar é que não, isso é transferência, é porque ele é que foi tomado na subjetividade dele por aquilo que aconteceu ali com o outro, ele é que foi concernido àquilo. Esse sujeito, se ele vai elaborar na análise, ele tem chance. Entendeu? Então, assim, essa questão da angústia do lado do analista, ela é o motor. Ela é o motor da formação. Então, ele pode começar com qualquer técnica. Por quê? Porque, às vezes, começar já com a própria angústia, começar sem nada para pegar, não, se você sabe que você fala isso, fala aquilo e tal, mas ele tem algumas balizas, mas se a angústia advier, ele pode se interessar pela psicanálise. Ele pode ir para a psicanálise. Ele pode se aproximar. Ele pode procurar um analista. Ele pode começar a frequentar o fórum. Ele pode começar a estudar. Agora, se ele não se angustiar e for tratando assim, chega um, ele deita no divã. Chega outro, ele deita. Isso não é psicanálise. Psicanálise não é isso, não é deitar no divã. Né? Assim, e a gente vê isso, que tem gente
que confunde isso, se chama de psicanalista, não tem angústia nenhuma com os casos que atende, mas não opera também, né? Isso não opera. Não opera enquanto analista, né? Então, assim, falando para os jovens, eu diria que a baliza, né? Assim, o ponto principal que a gente vê, porque é uma questão ética. Tem pessoas que vão preferir, tem psicólogos que vão preferir ir para outras técnicas sem problema, não tem problema algum. Uhum. Mas se ele ficar atento a essa baliza dele, que sinaliza aquilo que aponta caminho, é isso. Se ele começa a se angustiar com um caso, o que tem ali? Por que esse caso está me angustiando? Vai adiantar tomar remédio? Aí você mesmo vai tomar remédio para sustentar uma profissão? Né? Escute a sua angústia, né? Escute a sua angústia. Siga a sua angústia. Sim, porque a angústia, ela é aquilo que é baliza, é o outro lado do desejo. Uhum. Onde tem angústia, pode advir o desejo, né? Pode advir o desejo. Uhum. Pode advir o desejo. Se não tem angústia, não tem nada, e nem também tem psicanalista. Por isso, Lacan fala um negócio muito interessante no Seminário 8. Ele fala assim, inclusive, quando ele está falando lá da contratransferência, ele fala assim, que eu ouso achar, mais ou menos assim, muito esquisito, não sei, estou usando palavras minhas, se alguém nunca tiver sentido isso, angustiado, feito... aí é que não tem jeito. Então, não só é normal sentir angústia quando você começa a clínica, como é interessante que isso surja, né, Zilda? Isso. Não para você ficar paralisado da angústia, mas para você mobilizar essa angústia para fazer alguma coisa dela, né? Encaminhar a sua questão, começar a plantar os seus pés de jabuticaba. Isso. Plantar os seus pés de jabuticaba é isso, é você ir se tornando concernido àquilo que se passa com você mesmo. O operador, o Lacan fala um negócio super interessante lá no Seminário 11, quando ele está falando dessa coisa do alquimista. Ele fala que ali o operador está envolvido no negócio. A alma do operador está presente. Uhum. Alma é um dos nomes do desejo. Uhum. A cada momento que surge a angústia, ali a alma do operador está em funcionamento, né? Agora, não vai ter psicanalista nunca se não tiver a alma do operador. Ele está ali só na plantação de soja, rapidinho. Vai ficar assim? Vai. Tem gente que quer isso, tem gente que quer coach, tem gente que quer TCC, tem gente que quer de um tudo. Mas tem espaço para todo mundo no mundo, né? Tem espaço para todo mundo e a gente não precisa ter crítica aos jovens que não querem saber da psicanálise. Sim. Não, porque tem gente que fica... E ainda tem uma coisa também. Tem gente que fica achando que a psicanálise é a única... até assim, valorizando demais a psicanálise, colocando a psicanálise como ideal. Não, ninguém vai, se for, está errado, ninguém vai para a psicanálise por um ideal. Falar que eu sou psicanalista é mais legal do que falar que eu sou isso, assim. É aquilo não, que você diz, não é para qualquer um, é para qualquer, né? É quem vai querer, né? E quer no sentido mesmo do mais profundo desejo. Uhum. Porque tem uma coisa também que é importante. Muitas vezes um sujeito quer
ser psicanalista, quer psicanálise, mas, olha, vai para isso assim, mas sem muita angústia, e aí, quando chegar ao final e ele descobre de fato o que é a psicanálise, ele fala, não quero isso não, eu vou preferir fazer de outra maneira e tal. Não tem problema, nenhum problema, porque o que está em jogo é uma ética do sujeito que o concerne sozinho com a causa analítica, não diz respeito aos outros. E ele há de encontrar ali a resposta que ele puder dar a essa questão que surge para ele mesmo. Excelente, Zilda. Eu acho que as coisas que você está trazendo aí não se aplicam só ao estudante que está concluindo o curso de psicologia, mas a todos que se aproximam da psicanálise em busca aí dessa formação, né? Ou dessa deformação, como a Dominique chama. Sim. Cauane, você quer colocar mais alguma questão, um comentário para a gente? Eu acho, assim, professora, que enquanto a Zilda vinha trazendo todas essas questões, né, que são bem pertinentes, eu parei para pensar que teve uma pergunta em específico que eu vi que fez ponte com essas colocações últimas da Zilda, que foi a pergunta se existe uma relação entre a angústia do analista e o desejo do analista, que eu acho que ela até conseguiu contemplar nessa última fala dela. Sim, Cauane, tem tudo a ver. A angústia do analista é aquilo, olha, é o motor, digamos assim, que vai levá-lo a esse trabalho que vai fazer a virada ao desejo do analista. Né? Nessa mesma materialidade que a gente está tanto na angústia como no desejo, né? Assim, como você disse, uma virada de um em direção ao outro, mas só dá para ir passando por aí, né? Não tem outro caminho. Não tem. Se um sujeito se aproxima da psicanálise e ele fala assim, ele tá nem assim, ele escuta aquilo como quem escuta qualquer coisa, ele não é mordido pela peste, vamos dizer. Aquele que é mordido pela peste, ele concerne a ele um certo incômodo com isso. Uhum. A psicanálise ela vai tratar de um saber que nos habita e nós não sabemos, nós não conhecemos. Então, estar concernido à psicanálise é estar concernido ao próprio saber inconsciente que nos habita. E isso dá um certo incômodo no início, dá um certo incômodo, dá angústia e tudo. Então, eu estou dizendo, dá horror. Falo, que isso? Não quero saber disso, não. Que isso? Esse homem está louco para falar isso? Né? A gente, cada um de nós já teve o seu momento de falar isso. E talvez esses que mais se angustiam são os que mais vão, se escolher esse caminho, fazer um bom trabalho, né, Zilda? Porque muita angústia, muito desejo também, né? Sabe que eu ousaria dizer isso. O que você deixaria, então, umas palavras aí para esse jovem que está começando o seu percurso, que está angustiado, Zilda, para a gente finalizar? O que você acha que podia dizer aí para ele? Eu diria bem-vindo à plantação de jabuticabeiras. Por quê? A psicanálise, eu penso que a psicanálise é o único discurso que é capaz de fazer com que a falta fundamental do sujeito possa ser transformada em causa de desejo. Os outros discursos, o discurso da ciência, o discurso do capitalismo aí junto com o da ciência, todos os outros discursos, de certa maneira, eles tamponam essa falta. Eles vão sempre oferecer uma coisa a mais. Eles vão, não, se você não está satisfeito, é por causa disso, por causa daquilo. Né? A gente vê eles muito acham assim. que a saída é
fechar a falta, né? Que a gente tem que preencher a falta com alguma coisa. Sim. O único discurso que faz com que o sujeito possa aceder, chegar a um ponto onde a falta fundamental que o constituiu e que, por estrutura, ele transformou em perda, como complexo de castração, e que todos nós entramos, né? O outro tem mais, eu não tenho, eu quero ter, aquele sofrimento todo do ter ou não ter, do ser, o falo. A psicanálise permite que o sujeito transmute isso em causa de desejo. Não é para ficar gozando da falta. Agora, então, já que nada vai suprir minha falta, então eu vou ficar aqui gozando da falta. Não, não é isso. É poder desfrutar do milagre da existência e do quantum de satisfação que existir pode trazer a um sujeito, de poder ter mais alegria na vida, de poder estar bem, porque encontrou, acho que aí eu vou dizer assim, sabe, poder saborear a jabuticaba que plantou, é isso. Eu acho que a psicanálise é isso, leva a um tempo muito grande de você ir plantando o seu pé de jabuticaba, mas é poder ter acesso ao desfrute dessa alegria, sabe? Então, é isso que eu penso que é a psicanálise, que ela permite a gente. Zilda, você traz de uma forma muito bonita isso para a gente, e, inclusive, acho que é uma transmissão viva que você faz, porque a forma como você fala já é a própria demonstração daquilo que você está nos dizendo, né? Então, eu testemunho disso, do seu entusiasmo e da forma como você transmite. Por exemplo, uma das coisas que a gente percebe é que não há o lacanês, né? Não há aquela coisa de falar difícil para fazer da psicanálise um universo onde só podem estar os iniciados, né? Então, vocês que estão começando têm que ralar muito para poder chegar. A gente vê alguns que acho que são esses psicanalistas que você disse que não se angustiam, né? Não passaram na própria carne o que a gente sabe que cada um tem que passar, e que coloca a psicanálise nesse lugar do difícil, né? De um discurso inacessível. E o que você faz é exatamente o contrário. Você traz uma transmissão viva, você traz a experiência de quem se deparou com a angústia, de quem se deparou com a falta e fez alguma coisa com isso, né? Tanto é que está aí o seu texto publicado há vários anos, acho que é de 2008 o seu texto, nos causando até hoje, para a gente estar aqui hoje discutindo, produzindo, né? A Cauane aí, bem jovenzinha, começando a experiência dela, sendo mobilizada pelo seu testemunho também. Então, totalmente. Te agradecer muito por essa transmissão, e eu acho que vai ter muito efeito essa sua fala nesse podcast, que é criado, num primeiro lugar, para a universidade, mas que afeta pessoas. A gente sabe que hoje, com a internet, as coisas ganham muito, né? Depois que a gente publica, ninguém sabe mais onde vai parar. Mas isso aqui eu espero que seja escutado pelos estudantes, principalmente, porque vai trazer esse frescor, né? Essa coisa viva da psicanálise, que não é cadeira, né? Quadro de disciplinas, não é nota, não é... A supervisão não é para você mostrar para o supervisor, mas é essa coisa viva da psicanálise que você transmite tão bem para a gente, da sua própria experiência, causando o nosso desejo. Acho que é isso, você causa muito o nosso desejo. Ai, que bom, que bom. E isso que eu até queria falar, porque já que eu falei que no final a gente poderia desfrutar da jabuticaba, e desfrutar da jabuticaba, para mim, é desfrutar do que se operou da psicanálise na gente. Poder desfrutar disso não tem... Eu sou absolutamente concernida a isso, a essa possibilidade que a psicanálise traz na vida de um sujeito. E aí, o trabalho, a gente trabalha, a gente continua trabalhando, a gente
está trabalhando em tudo e mais trabalho aparecendo, porque realmente é isso, estamos aí para a causa analítica, com entusiasmo, não porque ela é muito bonita, é muito interessante, mas porque me tornou capaz de desfrutar do sabor da jabuticaba. Que coisa linda. É isso. É um ano tão difícil como esse que a gente está atravessando, a gente encontrar algo que fale dessa afirmação da vida, né? Do valor da vida, em meio a todas as dificuldades, colher a jabuticaba e saborear. Muito bonito. Cauane, assim, professora, aproveitando, né? A senhora falou da questão de que espera que surta efeitos em iniciantes, né? Assim, estudantes. Eu acho que eu já sou a própria testemunha aqui, ao vivo, de que já está surtindo efeito, porque eu entrei aqui nessa gravação com algumas questões e como que tudo isso que foi discutido com base no que a senhora falou, com base no que a Zilda trouxe, assim, de forma bem significativa, e como posso dizer que tocou, assim, nas minhas questões, na minha angústia, uma das minhas angústias, e como que vai servir para eu elaborar. Eu acho que quando finalmente chegar aquele momento da clínica, essas questões elas vão, de certa forma, servir como base, assim, para eu repensar o meu ato de decidir realmente começar meu caminho na psicanálise, ou se não, né? Eu acho que foram colocações super importantes, assim, eu digo de forma bem sincera, porque só quem está começando agora, assim, nessa decisão de iniciar a clínica sabe o quanto que a gente fica se sentindo pressionado. Eu acho que até mesmo quem já se coloca, assim, em certa abordagem, é o ato, assim, de afirmar que agora a gente vai realmente seguir e atuar na clínica. Então, assim, eu quero agradecer a senhora, professora, e muitíssimo também a Zilda, que a forma como ela trouxe, com todo esse amor, e se referindo à plantação e jabuticaba, de forma ilustrativa, como foi cuidadosa, assim, da sua parte. Então, assim, eu só tenho a agradecer, de verdade. E eu também quero deixar meu agradecimento. Na verdade, eu estou trazendo um presente para dentro da universidade que eu já colhi, das jabuticabas que eu já colhi dentro da minha formação na escola, né? Porque o meu trabalho com a Zilda é isso. Para mim foi um presente em vários momentos da minha formação, né? O tanto que ela já me ajudou nesse percurso, no nosso trabalho de cartel, no nosso trabalho de escola, né? Maravilhoso. Uhum. E poder trazer um pouco disso para dentro da universidade é a minha tentativa também de causar esse desejo, né, em quem está aí nesse percurso mais universitário, né? Então, Zilda, muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente hoje, e vou ouvir os ecos aí dessa sua fala e vou te transmitindo também depois. Eu que agradeço, é um momento assim muito especial da minha vida, da minha formação, né, do meu trabalho como psicanalista, poder falar para vocês e poder falar para jovens. Isso é uma maravilha, porque poder, assim, os jovens saberem que podem chegar na psicanálise da maneira que for, né? Porque o que vai levá-lo é simplesmente se ele for tomado. É ele que está em jogo, não é porque ele quer. Eu quero ser psicanalista para atender meu paciente. Não, é porque ele está concernido como sujeito naquilo que ele está escutando, naquilo. Então, está ótimo, qualquer maneira, a psicanálise está aberta para quem assim o desejar, né? Mas desejar não é com eu quero, não. É com a angústia ou com o desejo. É isso que conta. Então, qualquer um pode chegar aqui. E vamos pelejando, estamos aqui. Né? Vamos pelejando. Vamos pelejando. Muito obrigada, Zilda. Broadcast, a psicanálise na podosfera.